Eu tenho usado o IA para fazer shorts, né? E os shorts têm funcionado, têm dado relativamente certo. É muito estranho, porque às vezes tem algumas ideias que eu quero que tenha mais efeito, né? E aí não tem, e coisas que eu faço assim sem muito interesse em fazer o assunto ali, mas para registrar, deixar alguma coisa registrada, e às vezes bomba. Bomba, quer dizer, bomba nesse canal aqui é 1000 visualizações, e tem outros que, puxa vida, é uma mensagem bacana e tem 25, né? Eu parei de sofrer com isso, não quero mais saber. E, mas esse vídeo tem duas finalidades, né? Uma é justamente pegar algum desses shorts e explorar um pouquinho a ideia que eu tentei trazer lá. O short tem uma função muito bacana, porque você tem que trabalhar com síntese e colocar as ideias, e às vezes não precisa muito de refinamento. E um short que eu fiz, e o que eu vou comentar agora, vai estar o link aqui na descrição, é sobre cultura, né? O domínio da cultura, que é uma ideia que me persegue um pouco e que eu às vezes fico tentando criar assuntos sobre esse tema. E uma das necessidades que eu estou sentindo de fazer esses vídeos gravados é porque eu não quero que tenha problema, porque eu quero mostrar a cara, né? Eu quero dizer que esse canal tem uma cara que não é só inteligência artificial, não é só imagem por inteligência artificial, narração, né, a voz sintética. Então eu sinto a necessidade de pôr a cara aqui, né? Eu queria falar sobre cultura, né? Porque é o que você vive todo dia, né? É o que a gente sofre todo dia, é o que te impacta todo dia. Tem uma alta conexão espiritual, porque impacta a tua vida tem referências espirituais, tem necessidades espirituais, angústias espirituais, né? E não dá para evitar falar de cultura, né? Tem a cultura americana, que tem... Eu não conheço, né? Eu vou falar de algumas culturas que eu não conheço, mas que a gente percebe, para poder entrar depois na cultura brasileira, que é o que nos interessa aqui. Então você tem lá uma cultura protestante, com alguns elementos bem católicos, né? Alguns viés católicos, mas ele é preponderantemente, ainda é preponderantemente protestante, está sofrendo uma influência aí por causa de migração, né? Imigração, e deve se alterar um pouco ao longo dos anos, mas é uma cultura protestante, né? Ainda cristã. A gente ainda tem apesar de não ter vivido, aproveitado, não ter tido oportunidade de conhecer melhor, ainda você tem assim um espelhamento, né? Tem uma abordagem, porque a gente recebe bastante informação de lá, então dá para mais ou menos entender. Mas não é o dia a dia. A cultura é algo essencialmente, é o meio que se vive mesmo, né? A cultura que se vive, que está imersa, e não apenas uma descrição dela. Mas eu queria ressaltar aqui o caráter do protestantismo, né? Um pensamento um pouco mais clássico, e do protestantismo como preponderante na cultura americana. Na cultura europeia, que eu também não conheço muito, né? A gente só conhece de material que vem de fora, né? que é exógeno. Eu considero a cultura mais confusa, né? A europeia. Ela tem altos e baixos, ela cria monstros e beleza, e, né, de um lado ela cria coisas bacanas e do outro lado cria coisas monstruosas. É uma cultura
extremamente forte, mas que tem sido impactada, tem sido alterada nos últimos anos, né? Que eu não sei se ela é uma cultura antirreligiosa com viés anticristão ou se é uma cultura que está se tornando anticristã com viés antirreligioso, tá? Eu acho que existe uma grande força lá acontecendo na Europa para se tornar não apenas não apenas materialista e antirreligiosa, mas se tornar uma anticristã, né? Existe lá a gente percebe essa tensão, percebe isso nos Estados Unidos também, mas percebe sobretudo na Europa. E tem as culturas mais homogêneas, sueca e japonesa, né, que tem outras características, tem outras dinâmicas, né? Não vou falar sobre elas, vou falar sobre a brasileira, né? Pessoal, vou fazer algumas edições porque eu vou cortar para ficar um pouquinho mais curto, tá? Mas eu vou tentar fechar minha conta por hoje. Eu estou super cansado, mas vou tentar fechar minha conta por hoje. A cultura que eu conheço é a cultura brasileira, da qual eu não gosto muito, não compartilho muito. Desde do conceito mais popular, né, de cultura popular, de cultura artística, não gosto, né? Nunca me adaptei muito bem, e ao mesmo tempo nunca tive a oportunidade de conhecer outras, né? Jantando, pessoal, jantando. Uma das questões aqui nossa, antes de entrar nisso, eu não vou falar de religião, eu não quero falar de religião. Esse canal aqui, eu sou protestante, ou eu fui protestante, ou ainda tenho um resquício de protestante, é algo que eu conheci mais profundamente, é onde eu gastei boa parte da minha vida, dos últimos anos. Eu fui católico, me tornei protestante, então eu me sinto à vontade para criticar o protestantismo, as igrejas evangélicas. Eu acho que cada um tem que criticar a sua cultura, a sua religião, né? Então eu me sinto no direito de criticar a minha cultura e tenho o direito de criticar a cultura, a religião protestante, por assim dizer, né? Que é muito mais complexa do que a gente querem admitir. E então eu acho que o judeu tem que fazer críticas ao judaísmo, o católico tem que fazer críticas ao catolicismo. Você tem lá o Rabi Ventura lá, que tem sido bastante corajoso, né? Eu tenho críticas ao judaísmo, eu tenho críticas ao catolicismo, muitas, mas não é legal você ficar falando, porque parece que você está fazendo proselitismo, e eu não quero fazer proselitismo. Não tenho necessidade alguma de fazer proselitismo. Não tenho essa intenção, nunca tive. E é complicado, né, fazer críticas ao catolicismo, críticas ao judaísmo. Quando você faz críticas, aponta o dedo, reclama, tem inveja, sempre tem o apoio do diabo, né? E a última coisa que eu quero na vida é apoio do diabo. E falar, criticar, por exemplo, o judaísmo teria um viés, por mais que a gente tente evitar e não seja essa a intenção do coração, a gente tem, o diabo vai estar lá do lado te ajudando a criticar o judaísmo e então, assim, eu não tenho propriedade, eu não tenho conhecimento, a intimidade para fazer essas críticas. E lá tem o Rabi Ventura, tem sido bastante corajoso, bonito de se ver. Ele tem o direito de fazer essas críticas, ele pode fazer essas críticas e acho isso bem bacana. Não vejo a mesma postura dos católicos, tá? Não vejo a mesma crítica, pelo contrário. Se tem uma coisa que o católico faz muito bem, nós vamos discutir na questão da cultura brasileira, essa é a coisa de terceirizar a culpa.
A culpa é da modernidade, a culpa é do racionalismo, a culpa é do classicismo, do nominalismo, a culpa é de todo mundo, só não é deles, né? Mas enfim, mas eu não quero falar de religião, quero falar de cultura. E não importa o quanto o Brasil tenha de porcentagem de crentes, o fato é, a cultura brasileira é uma cultura católica, tá? É uma cultura católica. Está tendo elementos, está começando uma introdução de uma influência evangélica, sim, né? Mas como eu postei em alguns shorts aí, é tudo muito lento, né? Não moldar a cultura é um processo muito lento, muito custoso, não é? Você precisa de alta energia, muito tempo, não é fácil. E como é que a gente percebe alguma influência evangélica na cultura católica brasileira? Às vezes vem por piadas, né? Então, falar em línguas acaba virando uma piada de senso comum, independente de religião, trazer alguns elementos, mas assim, geralmente são introduções jocosas, não são necessariamente positivas, né? Às vezes um elogio, às vezes um reconhecimento no senso comum das pessoas, né? Mas assim, o que prevalece é uma cultura católica. Então, mas isso não é uma crítica à Igreja Católica, por favor. Isso é uma crítica à cultura brasileira. Qualquer ser brasileiro que não se coloque frontalmente contra a sua cultura, o que é muito difícil, ele vai trazer traços culturais do catolicismo. Eu percebo isso nas igrejas evangélicas. Elas, no fundo, muitas vezes são igrejas católicas de segunda classe, né? E porque elas têm a cultura brasileira. A cultura brasileira prevalece sobre a sua fé, né? Aí eles até tentam se isolar dentro de uma igreja, e lá no sal, dentro do saleiro, ainda consegue fazer alguma coisa, consegue ser alguma coisa, né? Mas tem que ser protegido, tem que ser catacumba, tem que ser aquela coisa fechada, porque ele sai na rua, ele age como um brasileiro. Ele age como qualquer... E quais são os traços, né? E aí é que começa a ser complicado. Quais são os traços da cultura brasileira? Tem um monte de aspectos, né? Corporativismo, a questão da mentira, o apreço, assim, né? Aquela mentirinha do bem que a gente faz toda hora, que acha a coisa mais normal do mundo. Não existe mentirinha do bem, né? Um dos problemas dos protestantes, e até o Saul Alinsky sabe capturar isso muito bem, é forçar você a viver segundo seu padrão. E mentir é uma forma de sabotar, mesmo pequenas mentiras, é uma forma de sabotar a realidade e sabotar Jesus, e sabotar o cristianismo. Então, a gente tem problema de falar a verdade, de privilegiar o correto, a justiça, o senso de justiça, a amizade, o corporativismo vale mais do que a justiça. Ele pode ser isso, mas ele é meu amigo, ele pode ser ladrão, mas ele é meu amigo. Tem até aquela piada aquele filminho, né, que os milicianos vão matar os cangaceiros, aí um reconhece o outro, você não é filho de fulano, sou, tal, e acaba tudo em festa. Isso pode parecer legal, né, parece uma coisa bondosa, tal, mas na verdade a gente encobre vários crimes e vários problemas, né? O que acaba prevalecendo são as relações de poder, o apego à hierarquia, né, não é hierarquia no bom sentido de atribuições de autoridade, mas de poder, né, de submissão,
puxa-saquismo, de bajulação, do, daquele que gosta de ter amigo rico para se exibir porque tem um amigo rico, enfim, tem essas questões de hierarquia, de apelo à autoridade muito forte, mas não num sentido muito bom. Tem os aspectos anárquicos do brasileiro. O brasileiro é anárquico, é uma anarquia seletiva. Quando é para requerer as coisas, ele fala de grupo, ele fala de ajudar os, né, de preocupações sociais, de salvar o pobre, de defender o pobre, mas na verdade o dinheiro nunca vai para o pobre. Para cada R$ 1 que vai para o pobre, 9 fica com pessoas ricas, seja em alguma estrutura do Estado. Sempre se busca essa coisa do social e da sociedade, que todo mundo é amigo de todo mundo. Na verdade, o que vai acabar valendo são coisas como é melhor ser um cão vivo do que um leão morto, ou quem pode manda, quem tem juízo obedece, essa coisa cartorial, essa anarquia, como eu disse, seletiva, que fica pedindo mais leis, mas a hora que o cara quer fazer uma bagunça ele faz, ele liga o som alto, ele não respeita. Então, na verdade, você vê que a questão do social é uma falácia, é uma mentira, só serve mesmo para defender privilégios, para esconder o privilégio atrás de algo benemérito, alguma justiça social. Você tem um anti-americanismo que teve a revelação lá do relatório agora do Rubio, né, sobre o hub de maldade de Cuba, né, como ele influencia a América Latina. E esse, basicamente, o vídeo é por conta desse detalhe, mais do que qualquer outro, né? Podia falar de um monte de questões aqui sobre a cultura brasileira, todo mundo conhece bem, mas uma das coisas que pega é que uma das coisas que eles viram lá na Tchecoslováquia, né, naquele centro de espionagem, quando vazou lá um documento, eles falaram que a maneira de introduzir o comunismo no Brasil era o anti-americanismo, né? E da onde veio esse anti-americanismo? Se não de uma questão de dois destinos manifestos, né? O destino manifesto dos Estados Unidos e o destino manifesto do Brasil. Um é para dominar o mundo e outro é para virar uma escória do mundo, né? Em termos morais e coisas que acontecem aqui. O rei está nu e a gente não consegue, não pode falar que o rei está nu, né? Porque senão você vai preso. Essa subserviência, né, ao poder, ao Estado, onde as relações de amizade são mais importantes do que a justiça, e o grupinho lá se reúne, a oligarquia se reúne, e nem pudor mais tem, né? E aí, mas voltando à questão do anti-americanismo, que é uma coisa da cultura brasileira que foi moldada, há de se convenhamos, né? São 450 anos de domínio da religião. Ué, que horror. Eu acho que eu fiz uma ferida aqui, mas tudo bem. De prevalência de uma mentalidade que ficou ressentida porque os Estados Unidos se tornou o que foi. Tem um iluminismo que alguns canais de pessoas católicas, né, odeiam o iluminismo e tal. Tem alguns valores iluministas lá que o brasileiro sempre ficou ressentido, né? A gente quer voltar para uma Idade Média, para uma servidão, para um feudo, né? A gente nunca saiu do feudo aqui. E aí é que tem esse ressentimento contra os Estados Unidos. Então, o comunismo, a estratégia comunista foi o quê? Não, vamos aproveitar esse sentimento anti-americano e vamos derrubar tudo que for
do nosso interesse por meio de uma crítica exacerbada, né? A ponto de você ter pessoas que facilmente criticam os Estados Unidos, fazem críticas, estão sempre pegando pontinhos, não, mas e o Irã, não sei o que, o domínio, o colonialismo, mas estão toda hora lá gastando seu dinheiro, né? Ganham dinheiro aqui de uma forma pouco capitalista para gastar num país muito capitalista, porque tem na alma, mesmo que o cara não seja comunista, às vezes ele é conservador, mas tem essa coisa de falar mal dos Estados Unidos, de criticar os Estados Unidos e pegar. O problema de Cuba não é por causa da incompetência, do roubo, da gaeza, Cuba é por causa, né? E tá na mentalidade, tá na concepção brasileira culpar os Estados Unidos, ver os Estados Unidos como um grande satã, como um mal, como né, como fomos subjugados, como o mundo latino, o mundo católico foi subjugado por esses hereges protestantes, né? E não que eles não façam porcarias, não que eles errem, né? Não que a CIA seja uma porcaria mesmo, uma coisa estranha e repulsiva, apesar de que tem que fazer seu serviço, faz pelo povo americano, agora tem essa suspeita de fazer pelo próprio Estado, né? Pelo Estado profundo, faz sentido, né? Vem encher o saco aqui em 1964, né? Então, pô, pessoal da CIA, né? Eu ficaria bem contente se vocês fossem conversar lá com os marinhos, né? Vocês conhecem eles, vocês sabem quem eles são, vocês já negociaram com eles, vocês sabem que quer mudar, quer influenciar o Brasil, pro bem não influencia, né? Então, assim, também agora tô soltando meus cachorros aqui contra os Estados Unidos, mas enfim, eles podiam fazer só algumas coisinhas ali, eles podiam mexer 2 ou 3 pauzinhos e as coisas mudavam no Brasil, né? Mas enfim. Então tem essa coisa do anti-americanismo, né? Qualquer falha, qualquer coisinha ali, né? É super explorada no Brasil, vem assim imediatamente, vem muito rápido. Uma vez eu estava conversando com uma colega sobre um problema no Brasil e do nada a moça defendeu, citou que a Venezuela tinha sido, tadinha da Venezuela, que teve quase um golpe promovido pelos Estados Unidos, onde já se viu, do nada, assim, quando você menos espera, vem uma coisa assim, você está falando de qualquer assunto, né, que está me criticando o comunismo e acende um gatilho dentro da pessoa e a pessoa aí põe os Estados Unidos lá, né? E eu sinto muito isso, é uma coisa que me causa assim choque, porque do nada vem essa coisa do anti-americanismo, essa coisa da crítica aos Estados Unidos, não que eles não tenham, sempre tem, todo mundo tem, está longe de ser um Estado perfeito, mas o objetivo não é um divórcio dos Estados Unidos, porque quando eles podem, eles vão para os Estados Unidos gastar o dinheiro no país malvadão capitalista, né? Mas tem essa coisa de bloqueio, de você não poder evoluir algumas conversas, algumas discussões, não poder falar que 2 mais 2 é 4, porque vai sempre esbarrando em alguma coisa, qualquer coisa, tudo é influência, né? O Cuba tá daquele jeito, não é por causa da gaeza, é por causa dos Estados Unidos, do bloqueio, o Brasil, enfim, coloniza aqui e derruba as nossas empresas, então nós temos que proteger as nossas empresas, porque senão eles malvadão, eles invadem. Aí a gente fica sem troca de tecnologia, a gente fica sem emprego, né? Enfim, para proteger os grupos, né? Essa mentalidade de grupo que o brasileiro tem. Isso é ruim porque o brasileiro tem uma objeção contra a inovação, né? Contra a gente está tendo problemas agora de regulamentação de IA, de internet, essa coisa reacionária da cultura brasileira de impedir qualquer discussão mais livre, mais
o tema liberdade não avança. E sempre que você explora um tema, sempre que você examina um tema, sempre que você tenta debulhar, tem o anti-americanismo. Né? É a parte mais explícita, mais escrachada da cultura brasileira. Né? Enfim, nós somos sempre melhores, nós somos sempre... Mas cada dia que passa todo mundo foge do Brasil, né? O canal que começa a fazer mais sucesso, o cara que começa a ganhar dinheiro, ele consegue fazer um green card, vai embora. E o Brasil está nessa estagnação e não sei o quê. Vem um canal de economia, aquele viezinho, né? Outro dia assisti um canal aí, esse povo que se vai ter enforcado, ele vende, ele fica comprado em corda, né? Então, meio que justificando a nossa incapacidade de se abrir, de ter livre mercado, né? Porque teve até, ele estava falando sobre a seção 301 e quis dar uma cutucada nos Estados Unidos, como se não fossem brasileiros que entregaram o Brasil, como se não fossem brasileiros que por qualquer troco faz péssimo negócio, né? Porque sempre o Brasil sempre foi isso, né? Um lugar para ganhar dinheiro e voltar para a Europa, voltar para Lisboa, voltar para Paris, né? Ou ir para Paris, né? Voltar, eu digo porque a intenção original era vir aqui ganhar dinheiro e poder voltar para a Europa, ir para Paris, ir para os Estados Unidos, para Miami, para Nova York. E não importa se a gente vai evoluir como povo, se a gente vai buscar algum tipo de maturidade nos nossos debates, né? O anti-americanismo, de todos os problemas culturais, a gente tem vários problemas culturais, o apreço à mentira, a esperteza da mentira, a malandragem, a anarquia seletiva, mas para o debate político, para o debate econômico, né? Político-econômico, porque você tem a liberdade econômica, você tem a liberdade de expressão, a gente tropeça, a gente começa a usar a dissonância cognitiva, e se tudo der errado, a gente põe a culpa em alguém, né? Porque já é da cultura do brasileiro pôr a culpa em alguém, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então, eu posso colocar no adversário político, eu posso colocar nos Estados Unidos, enfim. Se não for uma amizade socialista, né? Então é uma amizade opressora e mal. Por fim, comunismo. A alma do brasileiro é uma alma comunista. Não importa se é de direita, o cara se diga de direita, se o cara se diga de conservador. No fundo é protecionismo, no fundo é dissonância cognitiva, no fundo é a marotagem da mentira, do engano, de colocar na sombra determinados assuntos, de dizer que o rei está vestido com belíssimas roupas. A gente fica lá entrando, né, Vossa Excelência, democracia, esses termos foram todos esgarçados, né, foram totalmente... nós tivemos uma corrupção da linguagem tão forte no Brasil que a gente é convidado a falar, né, dentro desses termos, né? Não, sua senhoria está muito bem vestida, tem alguns problemas, eu vejo alguns problemas, mas a sua excelência está muito bem vestida. Não, isso realmente eu não quero dar exemplos, pessoal, porque eu vou revelar as questões. Mas é cansativo ver o debate usando, assim, todo mundo sabe que, né, não é isso que está acontecendo, mas na narrativa a gente fala de democracia, fala de justiça, fala do processo legal,
como se tudo tivesse acontecendo muito bem no Brasil, né? E a gente, assim, põe teu nariz de palhaço e vamos conversar, senão você pode desaparecer, né? Porque outra coisa da cultura brasileira é a sua violência, uma violência que não é explícita. Você simplesmente some, você simplesmente morre, você simplesmente desaparece, enfim. Acho que eu acabei exagerando um pouquinho, mas eu queria dar mais exemplos, mas deixa pra lá, não dá para dar exemplo.